Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, principalmente depois desse final de semana leve, gostoso, de casa cheia, torcida unida, ganhando de 2-0 do Santos em casa e já se preparando para pegar o próprio Santos, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, jogo importante, mas lá na casa dos santistas esses que querem devolver alguma possível crise pro São Paulo, se vingar ou qualquer coisa desse tipo. Vamos ver como vai ser esse jogo. Por enquanto, nesse vídeo vamos falar de notícias boas, porque nos próximos vídeos vou continuar trazendo como estão as crises políticas, vou continuar trazendo como a gente vai fazer alteração de estatuto, a gente vai seguir falando de alguns assuntos que são um pouco pesados, mas nós já temos isso em cabeça. É proteger o futebol, é aproveitar essa união, igual o Crespo falou, quando estamos todos unidos, é difícil jogar contra o São Paulo. É continuar unidos pelo São Paulo, pelo nosso futebol, pelo nosso bom momento e saber o que temos que fazer para que a limpeza do São Paulo não somente logre, mas para que a gente tenha uma limpeza que traga um progresso, porque o São Paulo tem todas as possibilidades de viver da sua própria renda e sanar suas próprias dívidas, inclusive muito antes de virar SAF. A gente não tem que sair virando SAF muito rápido, não. Então bora falar de mercado da bola. São Paulo desistiu de uma contratação que ficou namorando essa janela inteira e que nessa contratação, inclusive a saída do Marcos Antônio estava ali como uma possibilidade. Já vamos falar também da proposta do Flamengo em relação ao Marcos Antônio, o que o próprio jogador respondeu sobre isso e qual é a postura do São Paulo em relação a essa negociação, que tem muita gente dizendo cada coisa diferente sobre isso aí. Dizendo, não, ele quer ir, ele falou que quer jogar, ele falou que ele quer, não, calma aí, vamos entender direitinho essa história. Vamos falar do Tapia. Tapia tá em alta fora do Brasil, estão falando muito dele, estão falando do que ele tá conseguindo, dos gols dele, que ele tá conseguindo fazer gols em clássicos. Vamos falar do Tapia, do excelente momento dele, e vamos falar de um momento que também faz tempo que a gente não alcançava no São Paulo. Além desse momento de Crespo com Rafinha e todos os jogadores, é um momento onde a gente só tem 2 lesionados no Refis. Tudo isso a partir... Primeiro vocês vão ver aí nessa próxima semana muito se dizer sobre o Tapia. Pode ser que ele receba propostas de fora do país. Por enquanto, até hoje, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, nenhuma proposta pelo Tapia. O que acontece é que o Tapia tá em alta, estão falando dele no Chile, estão falando dele na imprensa sul-americana, e isso acaba levando com que o empresário dele, claro, é momento, aproveite a vitrine para levar o nome dele a outros lugares, levar para Portugal, é o momento mesmo dele. Lembrando que o jogador que fez 27 jogos pelo São Paulo, 6 gols importantes, sempre deixo dele em clássico. Tá deixando agora o São Paulo com uma expectativa de gols cada vez mais importantes, porque tá deixando a gente com uma certa certeza, pouco a pouco, de que ele tá pegando mais autoestima, de que ele tá pegando mais confiança quando joga, quando vai fazer o chute, de estar no lugar certo, na hora certa, como foi aquele lance do primeiro gol lá no Santos, que quando vem a bola, tá lá o Danielzinho meio desesperado, tipo, olha a bola e ele ajeita ela e fala, não, deixa com o pai, e dá certinho o lindo lance que começou no Lucas, inclusive como o jogo muda quando o Lucas entra. Que lesão terrível que foi pra gente a do Lucas no ano passado. Então o Tapia fica bem claro pra gente que pode ter gente falando dele no final, tanto fora do país quanto dentro do país, mas não tem nenhuma proposta na mesa. Sim, o valor dos jogadores, isso que é o normal do que a gente vê no jogador quando tem uma passagem no São Paulo, é que estão se valorizando. Então o Tapia está sendo valorizado no mercado, ainda é um começo dessa valorização, ele ainda tem bastante a entregar, ele está mostrando que está apto a isso. Vamos continuar dando confiança e passagem ao Tapia. Que notícia excelente que eu tenho para dar para vocês. Quem me viu aqui já desde da reestreia do canal sabe que eu tava muito preocupada. Antes de sair Casares, eu chamava de Carlos Miguel Aidar, porque pra mim é tudo a mesma pessoa, né? Júlio Casares da presidência, eu tava muito preocupada que o Marcos Antônio fosse em troca do Alan pro Flamengo. E essa troca esteve pertinho de acontecer, até porque o Alan é jogador do Bertolucci. A gente sabe que o Casares adorava um negócio com o Bertolucci, adorava fazer uma coisinha que a gente não entendia, um jogador que a gente não precisava, sempre umas coisas assim e que nem ajudavam o time no final das contas. É um negócio aí que vai ficar para o delegado Thiago Corrêa entender essa daí. Mas voltando aqui pro foco, São Paulo oficialmente desistiu do Alan.
o Crespo pôde dizer, não está no meu planejamento. Olha que frase linda, porque também revela pra gente que existe agora um planejamento mais claro, porque já não existia mais esse planejamento tão claro. Os jogadores chegaram a vir na mídia pra falar, cadê o planejamento? O próprio Crespo reclamou. Acho que a entrada do Rafinha mostra muito o quanto eles conseguiram sentar, conversar, decidir e dizer, olha, aqui a gente quer mandar um pouquinho nas coisas, então não queremos esse cara aqui. Já o Marcos Antônio faz completamente a cara do planejamento do Crespo. Não dá pra dizer porque o cara tá em maestria, uma sinfonia de jogadas, o que são os lançamentos e cruzamentos desse cara, que é a movimentação desse cara em campo, o que ele faz, qual é o ritmo que ele dá pro São Paulo, é incrível. Então, São Paulo, obviamente, recebeu proposta do Flamengo, muita gente aí na fake news, na polêmica, querendo dizer que, igual o Alisson, o Marcos Antônio também quer ir pro Flamengo. Não, não aconteceu isso. Inclusive, pra quem não viu, ele ganhou um prêmiozinho de melhor jogador do jogo lá contra o Santos, e aí perguntaram pra ele sobre essa negociação com o Santos, com o Flamengo. Ele falou, não, eu sei que existe uma negociação, eu tô bem no São Paulo, meu foco tá aqui, viu, Alisson? É esse tipo de resposta, assim. Se bem que ninguém perguntou nada pro Alisson, mas é assim. Meu foco tá aqui e eu não vou forçar nenhuma saída pro Flamengo, eu tô com foco aqui. E, cara, é isso. Então, o Marcos não foi lá, nem o staff dele, nem o próprio jogador foi lá falar, nem dizer quanto quer de salário, nem se ajeitar com o Flamengo, nada. E o São Paulo tá fazendo o que tem que ser feito. Se eu tenho muito pra falar mal do Rui Costa na negociação com o Alisson, que, aliás, muito do resultado que agora tem da torcida contra o Alisson tá na conta do Rui Costa. Tá na conta do Rui Costa. Vou fazer outro vídeo sobre isso amanhã, de novas informações que chegaram sobre isso. Nessa ele já tá conduzindo bem e falou, olha, por menos de 30 milhões a gente nem conversa, de euros. Mas esse menos de 30 milhões é tipo assim, ele não tá à venda. Você vai ter que, entendeu? Você vai ter que desembolsar, a gente vai chegar até um valor de um Paquetá, que fez um papelão. Ele tá querendo dizer isso, ele não tá à venda. Finalmente também o Rui Costa tá dizendo, não vou dar para um rival, o cara que tá dando ritmo de jogo pro meu time. Que, aliás, do ano passado para esse ano, como evoluiu. Você vê que treinar funciona. Já era bom, ficou ainda melhor. Vamos falar de uma excelente notícia no Refis de São Paulo. Atualmente nós só temos 2 jogadores, o André Silva e o Ryan Francisco, que faz também uma falta de sempre deixar o gol dele. Tava começando a pegar também essa coisa no profissional, né, de deixar o dele. Teve aquela questão que o Zubeldia não colocava ele, queria mais espaço, e aí a má sorte que a gente tava dando no passado, lesionou, teve que passar por cirurgia, ficar pelo menos 1 ano fora, e ele tá em etapa final de retorno de lesão. Mas o nosso Refis, eu vou repetir para que você entenda e você compreenda bem essa informação. Só tem 2 jogadores, um Refis que teve 70 lesionados ao longo do ano passado inteiro. É uma loucura isso de alegrar, é pra, tipo assim, é pra comemorar de pé, igreja, porque tomara que continue assim. Não sei se é o errado que deu certo, todos os profissionais que o nosso querido ex-presidente, não tão querido assim, mandou embora e contratou uma nova leva de profissionais, parece que estão ajudando bastante nisso e estão trazendo um novo protocolo, um novo ritmo, e aí o Crespo está começando a encontrar um planejamento do que fazer com esses jogadores. Então, quando a gente vê, Lucas não vai jogar contra o Palmeiras por causa do gramado, fiquei pé da vida, queria o Lucas, ele altera um jogo a entrada do Lucas. O Lucas, um joelho um pouquinho melhor, eu digo ainda que ele ainda dava a seleção. Mas tudo isso é de maneira pensada, planejada, a longo prazo, e é aquele famoso protocolo que vai vendo quanto cada jogador funciona, carga equilibrada de cada jogador. Hoje, segunda-feira, o Lucas Amon chega no São Paulo para fazer exames médicos e possivelmente nas próximas horas já deve assinar com o São Paulo, então também teremos lateral, mas lembrando que o Mike jogou muito bem contra o Santos. Então, estamos tendo, quando a gente tem o elenco inteiro reacendendo, revivendo, reanimando, parece que todo mundo joga melhor. Foi o que aconteceu ontem. Com isso, São Paulo deve, não é certeza, mas deve, já rolou uma conversa de bastidores. Hoje seria a conversa oficial com o jogador, colocar o Cedric no mercado. Por enquanto, é uma conversa que ainda não está oficializada. Bom, que está pertinho de assinar, seja muito bem-vindo. No próximo vídeo nós vamos falar somente sobre os números dele. Galera,
Boa semana para todos vocês, espero que estejam todos muito bem, que seja linda, muito rica a semana de todos vocês. E vamos com tudo, porque agora é sobre Campeonato Brasileiro, mais uma vez contra o Santos, rumo aos 3 pontos, se Deus quiser.